o desafio é a gente pegar aquele ambiente que as crianças jogavam e se divertiam, que não eram julgadas diante daquilo que faziam, que potencializa a criatividade, trazer para um ambiente formal. Dizer assim, pô, mas isso não cabe, a gente não consegue repetir isso, repetir rua. Rua a gente não consegue repetir porque rua é algo mais, é um pouco diferente, né? Porque ali você tem pessoas que não são as pessoas da sua rua. Mas você trazer para dentro do ambiente formal, de prática estruturada, uma prática pedagógica que valorize esses aspectos que eu te falei, é um grande desafio. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Crianças no Futebol. O entrevistado é o professor doutor da Universidade Estadual de Londrina, Wilton Carlos de Santana. O entrevistador é o professor doutor da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Cristiano Strebe Ricci. Olá, pessoal. Esse é o canal Sociologia do Esporte ao Público, canal de entrevistas, parte do projeto de extensão Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GPSP-RP, vinculado à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, EFERP-USP. Esse projeto é financiado pelo PUB, Programa Unificado de Bolsas. Eu sou Cristiano Strebe Ricci, docente da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado na EFERP-USP. Vamos agora para a segunda parte da entrevista com o professor Wilton Carlos Santana, com o tema Formação de Crianças no Futebol, entre o choro e o riso. O professor Wilton, nosso convidado, é professor de Educação Física, formado pela Universidade Estadual de Londrina, fez seu mestrado e doutorado na FEF Unicamp, atualmente é professor associado do Departamento de Ciências do Esporte da Universidade Estadual de Londrina. Wilton, como poucos, interrelaciona os aspectos teóricos e práticos do esporte, pois tem no seu histórico passagens como ex-jogador de futebol, foi também treinador de futsal em equipes como Corinthians Futsal, Seleção Brasileira, passagens também pelo futebol com o Atlético Paranaense, e também o professor Wilton é autor de vários livros relacionados ao ensino-aprendizagem do futsal e ministra atualmente cursos e palestras ao redor do país sobre essa temática. Vamos agora para a segunda parte da entrevista. Professor, você falou do professor Marcelo Massa, né? Ontem enfim, alguns poucos dias, ele publicou um gráfico, né? Em que eles monitoravam meninos que já estavam com um certo patrocínio, enfim, já estavam com uma certa divulgação nas redes sociais, com esses cortes, né? Sou atleta sub-7 de tal lugar, sub-8 de tal lugar, e aí eles fizeram um acompanhamento, né? Desses 100%, os que chegam realmente, né? Como você já inicialmente na sua fala trouxe, né? É menos de 0,5%, né? E aí esse que chega, ele carrega toda essa ideia, né? E que vale a pena vivenciar esse processo, né? Tão desgastante, né? Cris, esse é um outro ponto interessante. O futebol como uma ferramenta de desenvolvimento humano é o que se pode garantir para todo mundo. Se você estiver envolvido em práticas, e essas práticas forem de futebol ou de futsal, que sejam precoces, que sejam para crianças entre 6 e 11 anos, porque está enraizado na nossa cultura. Se você pensar o futebol ou o esporte como um fator de desenvolvimento humano, ok. Então, já deu errado para todo mundo. Ser um jogador de futebol profissional, essa meta, ela é praticamente inalcançável. E entre aqueles que alcançam essa meta, isso dito pelo coordenador do Palmeiras, o João Paulo, que sempre está na mídia, dito por ele, 84% dos jogadores recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Se eu não me engano. Pois uma outra pequena faixa recebe mais do que 5 mil reais. E depois vem aqueles sujeitos que nós sabemos que recebem, que é a minoria mesmo, que recebem aquela... Então, se nós pensarmos, eu compreendo, por um lado, a expectativa, porque quem não quis um dia ser um jogador de futebol? Mas o sonho de uma criança em ser um jogador de futebol é legítimo. O que para mim é ilegítimo é você colocá-la
nesse ambiente de uma busca a qualquer custo de que isso aconteça. Eu recebi essa semana, eu até preciso responder, é um pai que ele é um neurologista e ele está muito assustado. Ele tem um filho que tem 8 anos, todo mundo diz que o filho joga muito bem, e ele está muito assustado, porque o assédio é muito grande sobre o filho. E ele, cara, eu preciso conversar com alguém, eu realmente não o conheço ainda, vamos nos conhecer, que, quer dizer, por onde que eu vou? Porque assim, cara, são problemas que os nossos pais não enfrentaram. Porque acontecia um aliciamento, um assédio, mas nós estávamos lá na frente. Nós já éramos adolescentes. Muito possivelmente, muitos de nós saímos de casa ao mesmo tempo. Eu me lembro no Flamengo, sei lá, o Bugica nós morávamos juntos, centroavante. Ele estava ali também há pouco tempo. Eu tinha 15 anos, ele tinha 15 anos, ele estava ali talvez um ano a mais do que eu, quer dizer, era uma outra ideia. Então eu percebo que é um ambiente muito conflituoso, que a gente, de alguma forma, para mim, já perdemos o controle sobre isso, mas não dá para parar de oferecer resistência. E, de alguma forma, a USP, as universidades, de alguma forma, mesmo que nós sejamos poucos, mas nós falamos a coisa certa. Pelo menos nós encaminhamos alguma coisa que faça uma resistência a isso. E aqui, sem nenhum tom moralista. Não sou eu que vou dizer para o pai o que ele tem que fazer. A decisão sempre será dele, mas eu tenho um papel de dizer assim, olha, ir por aí é bastante conflituoso, é preocupante. Os estudos são preocupantes de quem entra por aí. E sobretudo, por esse acúmulo de treinos, de funções. Quer dizer, treinar mais é melhor? Não. Treinar bem e numa medida apropriada é melhor. E aproveitando essa fala sua, né, dessa conversa com o pai de uma criança e com as experiências que vocês têm no projeto de extensão, a Enauel, como você sugere, de uma forma segura e saudável, né, a aproximação de crianças e adolescentes com o futebol? Como seria essa contra-resistência, né, algo nesse sentido, para oferecer algo diferente para essas crianças e adolescentes? Cara, eu acho que o maior desafio é trazer para um ambiente de aprendizagem, ou seja, para uma prática estruturada, pensada por um adulto, o que fazer, por quanto tempo, quando fazer, com qual finalidade fazer, como fazer, essa prática estruturada que compete ao treinador, é garantir no ambiente de aprendizagem o ambiente de jogo. Então, se você pegar, o Alcides vem defendendo isso já há algum tempo, o desafio é a gente pegar aquele ambiente que as crianças jogavam e se divertiam, que não eram julgadas diante daquilo que faziam, que potencializa a criatividade, trazer para um ambiente formal. Dizer assim, pô, mas isso não cabe, a gente não consegue repetir isso, repetir rua. Rua a gente não consegue repetir porque rua é algo mais, é um pouco diferente, né? Porque ali você tem pessoas que não são as pessoas da sua rua. Mas você trazer para dentro do ambiente formal, de prática estruturada, uma prática pedagógica que valorize esses aspectos que eu te falei, é um grande desafio. Se você disser, não, mas é impossível. Não, não é impossível. Eu fui head coach do Atlético Paranaense. Eu encontrei um grupo de treinadores, isso em 2020, da sub-10 à sub-13, e aí você coloca 3 categorias girando ao mesmo tempo, que os primeiros 30 minutos já era uma prática do clube, isso não foi uma prática que eu levei, não. Por isso que passou consultoria de Bedina, de João Freire. Os primeiros 30 minutos eram das crianças. Elas jogavam num treino de 90 minutos, os primeiros 30 minutos eram dedicados, destinados a práticas que elas mesmas organizavam as suas regras, organizavam seus pequenos grupos e jogavam. Então, essa ruptura de rua e de treino, de escola de futebol, de time de futebol, ela não deveria ser feita. Ela deveria ser a gente fazer uma coisa mais permeável, de que um espaço passasse para o outro. Se você pegar hoje uma abordagem ecológica, por exemplo, você vai compreender que
por mais que os treinadores queiram protagonismo, o conhecimento, ele advém da relação entre o sujeito e o seu ambiente, mediado aí por um treinador, evidentemente, por uma tarefa que vai ter algumas demandas nessa tarefa, mas que quem aprende, e a gente sabe disso, são as pessoas na interação com o seu ambiente, que elas deveriam ter acesso, Cris, às fontes de informação, que é aquilo que é essencial para quem joga. Estou falando aqui do colega, estou falando do adversário, estou falando de tarefas representativas, que tenham bola, que tenham métodos para atacar e defender, e que é ali que vai se manifestar o conhecimento diante dos desafios propostos por um pedagogo, por um treinador. Então, eu te diria que esse ambiente, do ponto de vista do como fazer, a gente sabe muito bem como pode ser feito. Você vai diminuir o protagonismo do treinador, mas não retirando. Então, ele é um sujeito que vai dar menos instrução direta, ele é um sujeito que vai potencializar jogos que peçam para as crianças. A palavra certa é um constrangimento, quer dizer, você vai retirar algumas coisas e deixar outras, para manipulação das regras, por exemplo, para que aconteça ali a aprendizagem. Agora, do ponto de vista do entorno esportivo, e aí, para mim, é muito mais conflituoso, né? Porque uma forma é você... No Atlético Paranaense, os pais não entravam para ver treino. Uma forma é você já blindar do ambiente de treino a presença e, por consequência, a ingerência, a influência, mesmo que não fale, mas influi, em quem está treinando. Como isso não vai ser possível em boa parte dos locais, os treinadores não têm como eles se safarem de interagir e de orientarem pedagogicamente. Não tem como. As pessoas precisam saber que tipo de metodologia que ali decorre, por que é daquela forma. As pessoas precisam ser sazonalmente informadas, novamente informadas, quer dizer, algumas reuniões, algumas interações, para que esse olhar seja educado sobre aquilo que está acontecendo. E o que eu encontro muitas vezes é a ideia de que eu recebo esse tipo de convite. Poxa, gostaríamos que você viesse aqui e falasse para a gente aqui alguma coisa, mas eu não estou na tua realidade. Então, para mim, é uma coisa muito fácil ir lá e dizer desculpa, assim, cagar um monte de regra para aquele ambiente. Não, isso não vai adiantar. O que vai fortalecer e diminuir essa expectativa, esses conflitos entre pais e treinadores e crianças, é exatamente a busca contínua de que essas relações sejam fortalecidas. Ou seja, só com envolvimentos de participação que você teria, de fato, um desfecho que possa ser mais favorável. Participação, envolvimento, comprometimento, selar acordos, selar regras. E não alguém externo vir e dizer assim, olha, pois é, então... Né? Então, acho que nesse ambiente os treinadores precisam tomar esse protagonismo. E aí a gente pode pensar que também é uma competência pedagógica, que vai exigir uma competência interpessoal do treinador, que vai exigir uma competência intra do treinador, porque ele vai ter que refletir sobre a prática que faz. Então, não tem como a gente fugir. A gente está diante de um fenômeno complexo e a gente precisa de medidas complexas para tratá-lo. E, prof, está caindo no risco, né, como você disse anteriormente, né, se moralistas, enfim, indicarmos o que um ou outro deve fazer, mas pensando agora nos pais, né, essa sua fala anterior, ela dá vários caminhos e pistas para os professores, treinadores encaminharem uma prática pedagógica e conduzirem aí suas relações com as crianças, adolescentes, com os pais, né? E os pais que estão nos assistindo aqui, que vão ver esse vídeo depois, que tipo de sugestão você poderia dar a eles para que eles pudessem ter um acompanhamento mais apropriado dos seus filhos e do ambiente de treino e jogos? Então, eu entendo assim, ó, quando o pai leva para algum lugar, ele já admitiu que se ele leva para algum lugar é porque de alguma forma aquilo ali lhe chamou atenção. Mas eu sugeriria assim, esse lugar ele precisa garantir minimamente que essa criança ela tenha de uma forma assim central que ela participe. Então, que de alguma forma
a autoestima dessa criança ela seja preservada. Porque para mim é assim, não faz sentido as crianças querem jogar bola e não terem garantido minimamente que esse jogar bola será possível. Então, de algum modo, aquele ambiente, ele garante que essa criança ela terá atenção, terá oportunidades de fechar, de ter o ciclo completo, que seria treinar e, quando de competições, jogar. Isso é um ponto para mim. O outro é quem orienta o seu filho. Porque, para mim, não tem, assim, não, o ex-jogador de futebol, tudo bem. Tudo bem. É o ex-jogador de futebol, é o ex-jogador de futebol com alguma formação, seja licença, seja acadêmica, é o ex-jogador de futebol com alguém, ou é alguém que não foi ex-jogador de futebol e está nesse... Mas, assim, esse sujeito, ele tem que ter uma carta mínima de intenções. De alguma forma, eu tenho que ficar claro quais são as ideias. E essas ideias não podem ser voltadas para uma parte do que é o processo, que seria os ganhos gestuais, os ganhos táticos, o ganho enquanto um jogador. Eu preciso garantir, por isso que eu iniciei com autoestima, eu preciso garantir de alguma forma que o filho ele seja olhado de uma maneira holística, completa. E isso é um início, mas também é uma pauta é um parâmetro de avaliação desse processo. Mas Cris, eu estou te dizendo isso de entrada, porque deveria ser. Agora, eu também não tenho a receita daí para frente, que daí ele vai ter uma série de momentos, isso é sempre não linear, de idas e vindas, que esse pai sempre precisa ficar atento em relação àquilo que o filho... Então, eu não estou dizendo, eu não quero passar a ideia que a escolinha, ou escola de futebol, escola de futsal, ela vai ser super protetora. Não é super proteger o filho. Nem o pai deveria super proteger o filho, nem a escola super proteger o filho. O filho ele vai ser desafiado, ele vai estar num ambiente que, sem dúvida, é um ambiente que não está livre de tensões. Mas a gente tem que garantir, minimamente, uma postura humanizada diante disso. E não é só técnica, não é só relacionada àquilo que incrementa, o incremento técnico desse garoto. A gente precisa se preocupar com o desenvolvimento humano dele. Se a gente for lá para os princípios pedagógicos do João Freire, é ensinar a todo mundo, ensinar bem e ensinar mais que futebol. E isso precisa ficar claro. Não numa retórica, não numa narrativa, mas em atitudes práticas. Então eu quero ensinar mais que futebol? Sim, então todas as crianças participam. Então meninas participam junto com meninos. Precisa ser uma prática. E não uma narrativa lá dentro, colocada num papel, e a gente não vê isso refletido no dia a dia, na prática pedagógica e na condução do processo nessa escola de futebol. E, prof, você tocou no ponto agora de meninos e meninas, né, jogarem juntos, né? Como você analisa a participação das meninas no futebol, né? Essas expectativas, pressões. A gente tem visto, né, o futebol feminino, futebol de mulheres, né, com maior visibilidade aí, com alguns canais até abertos, passando no Campeonato Brasileiro, né? Você vê que esses processos eles ocorrem da mesma forma? Tem algumas diferenças em marcadores por conta de ser mais recente também, as mulheres terem essa participação dentro do futebol, tendo em vista que até 1979 elas eram proibidas de jogar, né? Como você vê esse processo também de formação de meninas e crianças, né, mulheres dentro do futebol? Nós temos uma dívida histórica com as mulheres. Então, para mim, começa por aí. A gente precisa reparar os anos perdidos. E está muito distante ainda. Não é porque existe uma coisa de cima para baixo, que para você estar no Campeonato Brasileiro você tem que ter um time feminino, que essa coisa mudou. Essa coisa não mudou, não. Não mudou, não. A discussão, o momento de discussão, ele é aquecido. Ele é aquecido. Mas como que você tem... Eu conversei isso com a Ana Lorena. Ana Lorena, você sabe muito bem quem é, mas ela tá à frente de iniciativas da Federação Paulista, que tem feito coisas muito interessantes. Esteve na seleção brasileira. Mas a questão é, como que a gente, de um dia para o outro, inventa um conjunto de 20 times com jogadores? Da onde que vem? Então,
Cadê a sub-11 de futebol feminino dentro dos grandes clubes? A sub-12, a sub-13, sub-14, primeiro contrato de formação. Quer dizer, cadê isso? Se você ler sobre a Marta morou embaixo da arquibancada. Então, a melhor do mundo. Então, o que mudou de lá para cá? Quais são os nichos? Tem ali tem ali na Ferroviária, tem alguma coisa interessante, tem. Mas cadê as escolinhas de futebol feminino? Porque, assim, se você estudar um pouco, você vai perceber que existem poucas técnicas de futebol, treinadoras de futebol. Que a primeira barreira que elas encontram é exatamente porque na gestão não tem mulheres, ou poucas mulheres. E homens contratam homens. É ponto. Então, eu entendo que há uma série de desconfortos. A mulher é questionada quanto à sua liderança, a mulher é questionada quanto à sua competência. Eu estive na formação de treinadores, estou na formação de treinadores, você olha na sala, você tem 60 homens e você tem entre 60 pessoas, você tem 2 meninas, 2 treinadoras. Então, essa área reservada, historicamente reservada masculina, ela está muito ainda distante de colocar as mulheres numa situação favorável. Tem um artigo da Júlia com a Larissa, que eu achei muito interessante, até ele foi polêmico na época, mas é relato das treinadoras que estavam se capacitando num curso de licença de futebol no Brasil, e elas se sentiam com essa relação de ter que provar a cada dia que elas são competentes, que elas sabem futebol. E relataram também, assim, algumas falas de professores machistas, absolutamente machistas. Lógico que o cara vai dizer que não, mas o machismo é estrutural. O patriarcado é estrutural. Então, eu vejo assim, existe tudo isso, Cris, mas existe agora a discussão sobre tudo isso. E ali no nosso projeto, eu vou falar de novo sobre as meninas, eu tenho um grupo especial que se chama assim, Nossas Meninas. Que a ideia é não perder nenhuma. Elas são em 9, nós não queremos perder nenhuma. Porque eu já percebi assim, uma das meninas, um tipo é a menina, ela treina com os meninos e tudo bem. Outra menina não está tudo bem treinar com os meninos. E lógico que isso parte da educação familiar. Não está tudo bem. Então, mas eu não consigo oferecer uma turma só de meninas, porque eu não consigo, elas não vêm. Então, mas pelo menos uma vez na semana, reuni-las entre si. As faixas etárias são diferentes, tem menina de 7, menina de 9, menina de 11, tudo bem. Aí a pedagogia dá conta disso daí. Isso não é tabu para a pedagogia, mas para que se fortaleça uma relação entre elas, treinadas por uma mulher, ou por 2 mulheres, que é a representatividade, que ela é baixa. Então, se as meninas não enxergarem representatividade, por que seguir? Então tem tudo isso em jogo. Então tá dentro do meu projeto, eu estou jogando esse jogo, estou atento a esse jogo, e todos precisam ficar atentos nos seus projetos, que formam a maioria no Brasil. E os clubes de futebol precisam responder essa questão. Se nós queremos um jogo cada vez mais qualificado e a transição de gerações qualificada para o futebol profissional, onde estão as categorias de base nos clubes brasileiros? Então, lá tem espaço para menino, mas não tem espaço para menina por quê? Eu não tenho que responder essa pergunta. Quem tem que responder essa pergunta é o Palmeiras, é o Santos, é o Corinthians, é o Flamengo, é o Atlético Mineiro, é o Bahia. De alguma forma, precisam responder essa questão. E aí a gente começa a pensar assim, então as meninas... Porque as meninas não têm... se elas não são pressionadas como os meninos. Claro que elas não são pressionadas, não estão nos espaços. E quem sabe a gente inaugurar, por um olhar feminino, na formação esportiva, uma ética diferente. Uma ética do cuidado. Quem sabe o futebol feminino possa dizer para o masculino coisas novas, renovadas, a partir de uma prática. Quem vai liderar esse processo? Eu espero que, de alguma forma, ter mulheres na gestão, ou assim, facilitaria alguma coisa nesse sentido. Então, eu penso que isso é um caminhar longo.
mas muitas coisas estão sendo, ao menos, discutidas no Brasil. E, prof, voltando para o nosso tema já para a gente concluir também, né? Entre esse sonho, né, e o choro, que pode também ser de alegria, né, enfim. O que você teria para dizer para nós que, de alguma maneira, não foi contemplado nas nossas perguntas, para a gente fazer o fechamento aqui do nosso bate-papo sobre essa temática? Então, eu acho que a gente passou por boa parte das coisas que respondem a esse tema, mas a gente não pode se desligar disso. Eu te falo assim, que quando você me faz essa pergunta, eu queria te mostrar uma foto assim, de uma pessoa com a mão assim, cheia de areia, e a areia escorrendo. Quer dizer, é um ambiente que você não consegue controlar. Mas eu entendo que o primeiro momento é de evidências. Então, nós temos assim evidências claras de que é muito conflituoso esse processo de formação do jogador de futebol no Brasil. Todos os âmbitos. Desde de uma escolinha, um esporte mais educação, se a gente pensasse até um esporte de formação, onde teria uma elite de jogadores. Passa, inclusive, por isso nós discutimos agora por último. Então, um conjunto de evidências nós temos. Acho que outras teses de doutorado surgirão, isso não vai parar. Há um conjunto de evidências. Nós precisamos começar a oferecer uma resistência que ultrapasse a resistência do professor Marcelo Massa, do Alcides Escaga, do João Freire, do Wilton Santana, que ultrapasse isso. E que a gente chegue em algum momento a denúncias. E que essas denúncias elas sejam levadas a sério, se façam chegar ao Ministério Público, e a gente comece a olhar para essa coisa de uma maneira mais rigorosa. Rigorosa. Mudar uma realidade a partir disso. Então, acho que tem um conjunto de evidências, existem algumas resistências isoladas, mas a gente tem que chegar num conjunto de denúncias e de decisões a partir do Ministério Público. Não sei se encaminhar um dispositivo de lei, alguma coisa que comece ou a se cumprir o que tá determinado, mas também de amplificar. Sabe? Eu acho que os clubes precisam ter punições pesadas quando eles ultrapassam isso. Por exemplo, tem uma medida na Comunidade Europeia que o jogador jovem ele pode até fazer fora da sua cidade, mas ele tem que dar condições de ele ir e vir. Isso vai dar aí uns 90 quilômetros, se eu não me engano. Tem que ir e vir, quer dizer, você vai, mas você volta. Quer dizer, não tirar a criança precocemente do seu entorno mais próximo mesmo, familiar. E eu não sou ingênuo, tem famílias e famílias. Né? E quando a família tiver que migrar, quando o jogador for de tamanho interesse para o clube, que a família tiver que migrar junto, que essa família ela seja respeitada nessas relações. Que se envolva, então, as famílias, que dê uma condição familiar para esses pais, para eles poderem residir em outro estado de maneira digna. Eu acho que é por aí, Cris. Né? Eu acho que a gente está nesse momento de chegar nessas denúncias e de tomar decisões, como aconteceu agora com a questão da utilização precoce, que vai estar sendo discutida, a medida provisória, nesse momento, pelo Congresso Nacional. Depois de pressão, que eu te digo, sem denúncia, você deixa as coisas passando por aí. E a gente não quer encontrar um vilão, sabe? Não precisa personificar em alguém ou em alguma instituição. Não, eu acho que isso é muito complexo e que precisa ser regulado de uma forma mais objetiva para que as coisas passem, para atenuar esses problemas. Prof, muito obrigado. Para nós aqui do grupo, né, do GPESP, né, você já é uma presença constante aqui, a gente tem um carinho enorme por você, admiração. Então, tê-lo aqui conosco, fazendo parte desse projeto, é de uma alegria imensa e foi uma honra e um prazer ter te ouvido aqui por mais essa oportunidade. O sentimento é recíproco, Cris. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.